Começa agora o programa Contábil RN na Band. Sejam bem-vindos. O programa de hoje tem o convidado especial Humberto Lucena, professor, doutor em Direitos Humanos, especialista em Direito do Trabalho. Acompanhe também os quadros Finanças em Pauta com a professora Lieda Amaral e o quadro Conta News com o professor Aderson Barros. Logo após, temos as coberturas especiais do programa Contábil RN. Acompanhe. Começa agora a entrevista especial com o senhor Humberto Lucena, professor, doutor em Direitos Humanos, especialista em Direito do Trabalho. Tema de hoje, reforma trabalhista. Queria agradecer enormemente pela sua participação e também a OAB Rio Grande do Norte, no qual é parceira apoiadora também do programa Contábil RN. Tratando-se de reforma trabalhista, com toda a sua vasta experiência, quais são as informações que toda a sociedade potiguar pode acompanhar nesse momento de transição? Em primeiro lugar, Nelson, gostaria de agradecer o convite e saudar todos os telespectadores do programa Contábil RN. E, de início, é importante que nós façamos algumas pontuações. A bem da verdade, o direito do trabalho e a legislação como um todo, eles sempre sofreram reformas cíclicas ou reformas históricas. Só para a gente poder contextualizar, a CLT atual corresponde a apenas 15% do texto original de 1943. Isto é, de 1943 até 2017, a legislação vem sofrendo várias reformas trabalhistas e essa é apenas mais uma delas. Perfeito. Para o entendimento do público, quais instituições, o seu know-how de experiência, qual a sua abrangência na área de conteúdo? Tendo em vista que no programa de hoje acompanhe também uma cobertura especial que realizamos da OAB Rio Grande do Norte, da Comissão de Compliance e Governança Corporativa, no qual o senhor faz presença também brilhantemente. Quais são as instituições que o senhor pertence e quais órgãos podem ser mencionados para que o público possa entender? Pois bem, de início a minha formação, eu sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direitos Humanos e Desenvolvimento. Atualmente leciono na graduação do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, o UniRN, na pós-graduação do UniRN também, Universidade Potiguar, Campus Natal e Mossoró, Centro Universitário de João Pessoa, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade Diocesana de Mossoró, Centro Universitário Unifacex, e Escola Superior da Magistratura do Trabalho da 21ª Região. Então, a gente tem uma atuação aí do campo acadêmico, de pesquisa e prática também em várias instituições. Perfeito. Esse é um paradigma que o programa Contábil RN tem o maior cuidado, pelo fato de ser multidisciplinar. Então, a contabilidade, a gestão, as finanças e o ramo do direito, principalmente o direito do trabalho, o direito tributário, trata-se de assunto pertinente a todo consumidor. Sobre a reforma trabalhista, quais são os destaques nessas mudanças pontuais da população nesse calendário de 2017 e uma projeção para 2018? A Lei 13.467 de 2017, que foi a lei que introduziu a reforma trabalhista, ela trouxe uma série de modificações, na verdade mais de 100 alterações na legislação, que envolvem direito do trabalho, portanto as relações entre empregado e empregador do dia a dia, e direito processual do trabalho, isto é, aquelas regras que serão aplicáveis quando a gente já tiver um processo tramitando na Justiça do Trabalho. É de interesse, sobretudo do público, em especial dos contadores, as regras mais de direito do trabalho, porque constituem a ferramenta de trabalho do dia a dia com seus clientes e assim por diante. As principais alterações que eu poderia destacar para você e para os nossos telespectadores dizem respeito a 3 princípios básicos sobre os quais foi erigida, sobre os quais foi construída a reforma trabalhista, que é o princípio da segurança jurídica, isto é, a lei tentou disciplinar situações que anteriormente não estavam previstas na lei, perfeito, dando segurança para trabalhadores e empregadores. O princípio da simplificação, isto é, desburocratizar a relação empregatícia que, de acordo com alguns, em muitas situações era extremamente engessada. Dando celeridade ao processo. Dando celeridade ao processo. E, por fim, o princípio da liberdade, isto é, dando maior poder de negociação, maior autonomia às partes, principalmente aos trabalhadores, para poderem negociar condições e cláusulas do contrato de trabalho. Perfeito. A reforma trabalhista é um tema bem comum, né, no momento de transição que vem passando. O senhor também é escritor. Gostaria também de comunicar a todo o público que no dia 17 de novembro ocorrerá o lançamento
na belíssima obra do senhor Humberto Lucena, A Função Concorrencial do Direito do Trabalho. Sobre essa obra e para fins sociais, o que a sociedade ganha em níveis de conteúdo com esse magnífico trabalho promovido pelo senhor? A obra que foi publicada pela editora LTR, uma editora de tradição desde o ano de 1937 na área trabalhista, ela tem por objeto o estudo de um assunto não muito comentado dentro do meio acadêmico, mas que no dia a dia tem muito a ver com a vida dos trabalhadores e dos empregadores. Ou seja, é possível que uma empresa, quando nega ou sonega sistematicamente de forma massiva direitos trabalhistas, possa conquistar mercados, afetar a competitividade ou se apropriar de consumidores que antes ela não tinha, porque aí ela vai ter condições de barganhar o valor do produto, diminuir o valor do produto ou do serviço. Negociar. Portanto, será que o direito do trabalho, a legislação trabalhista, tem alguma repercussão no campo da competitividade das empresas, no campo brasileiro, na seara internacional? Na verdade, a obra tem por objeto essa discussão ainda muito nova no direito do trabalho, mas que nos últimos dias temos ouvido muitas notícias que têm a ver com esse assunto em relação à matéria trabalhista. Perfeito. Além de adquirir uma belíssima obra para buscar informações para o público, para toda a sociedade que queira buscar um amparo jurídico, para aqueles que não conhecem o direito, nem a contabilidade, as finanças, queiram entender um pouco mais e defender os seus direitos, o senhor recomenda que instituições para que ele busque as melhores alternativas, porque muitos trabalhadores passam por isso frequentemente e não sabem onde recorrer? Quais são os órgãos e quais são os procedimentos sugeridos pelo senhor? Pois bem, a reforma trabalhista ela tem um ponto em particular que me chama muita atenção, que é a tentativa de introduzir um modelo negocial, de mediação e de conciliação para evitar que nós tenhamos mais processos judiciais. Nesse novo momento do direito do trabalho, das relações empregatícias, me parece que o ideal, o adequado é que a gente procure uma proposta mais mediadora, uma negociação, seja por intermédio do sindicato, seja por intermédio da comissão de empregadores diante da empresa, seja por intermédio de uma negociação direta junto aos empresários e aos empregadores. E não havendo sucesso por esse caminho, naturalmente, é possível que se busque os órgãos estatais, né? Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, que se procure a OAB, aí para eventualmente se ajuizar uma ação trabalhista, se for o caso. Mas de início é importante que se preze por uma conduta pacificadora, por uma relação empregatícia sustentável que ponha na balança que empregado e empregador precisam um do outro e que o conflito ele deve ser tratado sob essa perspectiva da complementariedade, da necessidade, e não necessariamente de uma forma de combate, disputa ou de um adversário. Perfeito. De forma didática, a sociedade ela ganha com essa reforma trabalhista. Quais são os pontos que, não necessariamente para 2017, 2018, vêm novas informações e novas decisões que vão mudar a população, mudar o seu posicionamento e garantir os seus direitos trabalhistas? Muito bem. Veja, os efeitos da reforma trabalhista, nós só poderemos falar sobre eles a partir de 11 de novembro de 2017. Sua vigência. Que é o início da vigência da lei que instituiu a reforma. Porém, nós podemos fazer algumas previsões, e considerando que previsões são baseadas em opiniões, todos nós temos direito a fazer. Né? E aí, o que é importante pontuar é que nesse novo cenário da reforma trabalhista, os sindicatos ganharam um poder, pelo menos uma atribuição de negociação que até então não lhes era dada de forma clara pela lei. Então, me parece que hoje o trabalhador ele vai poder se engajar de forma muito mais firme ao sindicato da sua categoria, e até recomendável que assim o faça, porque o sindicato vai poder negociar vários assuntos, vários temas que prevalecerão sobre a lei nesses casos. Então, para poder participar dessa negociação do sindicato, é importante que o trabalhador também se alinhe a ele. E, de outro lado, a reforma trabalhista também instituiu novas modalidades contratuais que nós não tínhamos de forma clara e expressa na lei anteriormente. A exemplo do teletrabalho, a exemplo do contrato intermitente e assim, dentre outras tantas modalidades. É importantíssimo. O programa Contábil RN ele tem um maior zelo, um maior cuidado
através das suas instituições apoiadoras, CRC-RN, a Caderni-SIC, a Abcern, Sescom-RN, o Sindicont-RN, mas temos o maior zelo pelo fato de ser apartidário. O nosso objetivo, a nossa missão é levar informação e que o público decida se as decisões a níveis nacionais vão alterar de forma positiva ou negativa. Suas orientações são pontuais. Qual o recado que o senhor pode passar através da reforma trabalhista e no livro A Função Concorrencial do Direito do Trabalho, brilhantemente escrita pelo senhor? A que público se destina e qual o convite que pode ser passado para todo o público no Rio Grande do Norte? Em relação à reforma trabalhista, é interessante pontuar que desse momento em diante, de novembro em diante, a gente entra numa nova era, numa nova fase do direito do trabalho. Uma fase mais flexível, uma fase que as partes poderão ajustar de forma mais clara e mais segura, pelo menos é o que se pretende com a lei, as novas condições de trabalho. Porém, para o empresário, para o trabalhador, é fundamental que haja um processo de conscientização de que regras são essas. Foram mais de 100 artigos mudados pela CLT. Isso quer dizer que a gente vai ter uma nova estrutura jurídica daqui para frente. De adaptação. E que, eventualmente, muitas empresas e muitos trabalhadores nem sabem qual é o conteúdo dessas novas regras. Em relação ao tema do livro, o recado que eu poderia deixar aqui, na verdade, um convite a todos, que no dia 17 de novembro, das 18 às 22 horas, no Midway Mall, na Galeria Fernando Churiboga, vamos fazer o coquetel de lançamento, uma obra que tem prefácio do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte, o doutor Bento Herculano Duarte Neto, tem a apresentação por um ministro do TST, a Corte Máxima Trabalhista do país, e o texto de contracapa pelo presidente do TST, o ministro Ives Gandra. Então, nos dá muita honra e gostaria da participação de todos, se assim for possível. Maravilha. E afirmando que o programa Contábil RN realizará uma cobertura especial desse coquetel e o lançamento, que gostaria de parabenizar e agradecer enormemente a sua participação nesta edição especial sobre reforma trabalhista. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Vamos para um rápido intervalo. Logo após, confira o quadro Finanças em Pauta com a contadora e analista financeira Lieda Amaral. Voltamos em instantes. Quando você deu o seu primeiro passo na carreira de contabilidade, quando você conseguiu seu primeiro emprego, quando você criou sua empresa contábil, quando você fechou com seu primeiro cliente. Contador, em todos os seus primeiros momentos, a gente comemorou. Agora que você nos colocou em primeiro, nós comemoramos de novo. Fortes Tecnologia em Sistemas. Eleito o melhor software contábil do Brasil. Acesse fortestecnologia.com.br. Tenha o controle de sua empresa em suas mãos. Utilize o sistema Pegasus e tenha uma gestão de sua empresa de forma rápida, prática e eficiente e obtenha resultados positivos. Através do registro e análise de todas as informações relacionadas às operações da empresa, você controla as compras, produção, execução de serviços, despesas em geral, giro do estoque, fluxo de caixa e muito mais. Além de uma equipe de suporte especializada aos nossos clientes. Pegasus, desenvolvendo o seu futuro. Atingir seus objetivos só depende das suas escolhas. Por isso, contar com a orientação certa faz toda a diferença. Que a boa sorte nos livre da mesmice e nos deixe continuar fazendo da nossa história um privilégio calculado. Quem aprende, prospera. Quem planta boa sorte com sabedoria, colhe prosperidade. Seja a boa sorte que você quer para a sua vida. Seja parte de quem faz acontecer. Seja BSSP Centro Educacional. Boa sorte, sabedoria e prosperidade para a sua vida. Procurando uma maneira mais eficiente para anunciar sua empresa? O Fala Síndico é a maior rede de comunicação indoor presente em condomínios comerciais e residenciais do Brasil. Estamos presentes em 5 estados e 7 cidades do país. Nossa mídia é segmentada e veiculada por meio de geolocalização, o que faz com que o seu anúncio chegue a quem realmente interessa e com 93% de impacto da sua informação. Jopave, automação comercial.
Sua empresa está pronta para as novas mudanças com a NFCE? A Jopave faz todo esse procedimento para você. Mude para a NFCE. Fale com um dos nossos consultores e não deixe para a última hora. Venha para a Jopave. Automação Comercial. 3642-1515. Apoio Pegasus. Espaço Guinza. Oferecimento AS Contadores. Alberto Carneiro, palestrante e coach. Certe Mais, certificados digitais. BSSP, Centro Educacional. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. Geladinho Gourmet, Supermercado Boa Esperança. Tributari, Inteligência Tributária, Financeira e Gestão Fiscal. Apoios institucionais. Acadersic, CRC-RN, Apcerne, Sescom-RN e Sindicont RN. Voltamos. O programa Contábil RN anuncia para todos vocês o quadro Finanças em Pauta. Acompanhe a contadora e analista financeira Lieda Amaral. Olá, é possível uma micro e pequena empresa sobreviver na crise? Acredite, com pouquíssimas dicas você pode fazer a diferença em seu negócio. Ao primeiro sinal de que as vendas estão caindo, as receitas estão diminuindo, dica número 1, corte despesas. Liste todos os gastos e veja quais são desnecessários e os corte imediatamente. Segundo ponto, reveja a posição dos seus estoques. Será que eu preciso ter 200 peças de uma camisa que eu só consigo vender 10? Então reveja essa posição dos seus estoques, reduza os estoques, tenha controle permanente deles. E as dívidas? Renegocie prazo, renegocie taxa de juros com os seus fornecedores, com as instituições financeiras. Procure um crédito mais barato. Isto é um ponto essencial. Mas nada disso funciona se você não tiver um bom controle do caixa. Lembre-se, o caixa tem que estar registrado. O que entra, o que sai, não pode sair nem entrar desacompanhado dos respectivos documentos. Um controle rigoroso do caixa ajuda você a manter permanentemente sua empresa próspera. E por fim, não esqueça que você fazer um bom planejamento do seu fluxo de caixa, fazer um bom planejamento dos seus estoques, ter um bom relacionamento com seus clientes e fornecedores, pode fazer todo um diferencial em um momento de crise. Essas dicas e outras vocês verão semanalmente no Finanças em Pauta. Acompanhe agora o quadro Conta News, brilhantemente apresentado pelo professor Adesson Barros, com informações pontuais para toda a sociedade potiguar. Confiram! Oi, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso Conta News, sempre trazendo novidades e atualizações para conhecimentos de interesse de nossa classe. Veja bem, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre as modalidades de demissões, né? Então nós temos hoje, na atual CLT, três fórmulas, três modalidades. É o pedido de demissão, aquele que um funcionário pede demissão. Nós temos também a demissão sem justa causa, aquela provocada pelo empregador que demite o funcionário. E a demissão também por justa causa. Então veja, o pedido, a demissão por justa causa e a demissão sem justa causa, essas três modalidades não tiveram alterações na CLT. Elas permanecem como se encontram dentro de suas verbas indenizatórias. O FGTS, o 10º proporcional, o INSS, a Previdência, horas extras, salário. Então, da forma que ela se encontra, ela vai permanecer. Onde é que está a mudança? A mudança que houve agora, a demissão por acordo. Que demissão é essa? Essa agora é uma novidade que foi ingressada na nossa CLT. A demissão por acordo é aquelas insatisfações das partes. Por exemplo, o empregador tem
interesse em demitir o funcionário ou o funcionário tem interesse em sair da empresa. Aí nós teríamos duas situações, ou o pedido ou a demissão sem justa causa. Para que não ocorra essa situação, foi feita a demissão por acordo. Que demissão é essa por acordo? As partes entram em acordo e receberá o empregador, e o empregador pagará metade do aviso prévio e metade daquela multa dos 40% que é obrigatória. Então, ele vai receber metade do aviso, metade da multa. Com isso, também poderá fazer o saque do FGTS na ordem de 80%. Essas são uma das novidades. Agora, tem um lado que, com relação a esse pedido de demissão das duas partes em acordo, o empregado deixa de receber, deixa de ter direito ao seguro-desemprego. Então, são essas as modalidades atuais ao momento. Eram 3, passam a ser 4. Um abraço a vocês e espero que tenham entendido bem. Até mais. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, acompanhe as entrevistas especiais do programa Contábil RN realizados na OAB Rio Grande do Norte e na CDL Natal. Voltamos em instantes. Procurando uma maneira mais eficiente para anunciar sua empresa, o Fala Síndico é a maior rede de comunicação indoor presente em condomínios comerciais e residenciais do Brasil. Estamos presentes em 5 estados e 7 cidades do país. Nossa mídia é segmentada e veiculada por meio de geolocalização, o que faz com que o seu anúncio chegue a quem realmente interessa e com 93% de impacto da sua informação. Hitplan, especialistas em finanças. Perícia financeira e cálculos judiciais com profissionalismo, assertividade, comprometimento com os resultados e ética são valores que nos movem. Consultoria em gestão financeira e metodologia exclusiva com profissionais experientes desde 2013. Hitplan, especialistas em finanças. Tenha o controle de sua empresa em suas mãos. Utilize o sistema Pegasus e tenha uma gestão de sua empresa de forma rápida, prática e eficiente e obtenha resultados positivos. Através do registro e análise de todas as informações relacionadas às operações da empresa, você controla as compras, produção, execução de serviços, despesas em geral, giro do estoque, fluxo de caixa e muito mais. Além de uma equipe de suporte especializada aos nossos clientes. Pegasus, desenvolvendo o seu futuro. Atingir seus objetivos só depende das suas escolhas. Por isso, contar com a orientação certa faz toda a diferença. Que a boa sorte nos livre da mesmice e nos deixe continuar fazendo da nossa história um privilégio calculado. Quem aprende, prospera. Quem planta boa sorte com sabedoria, colhe prosperidade. Seja a boa sorte que você quer para a sua vida. Seja parte de quem faz acontecer. Seja BSSP Centro Educacional. Boa sorte, sabedoria e prosperidade para a sua vida. Quando você deu seu primeiro passo na carreira de contabilidade, quando você conseguiu seu primeiro emprego, quando você criou sua empresa contábil, quando você fechou com seu primeiro cliente. Contador, em todos os seus primeiros momentos, a gente comemorou. Agora que você nos colocou em primeiro, nós comemoramos de novo. Fortes Tecnologia em Sistemas. Eleito o melhor software contábil do Brasil. Acesse fortestecnologia.com.br. Jopav, automação comercial. Sua empresa está pronta para as novas mudanças com a NFCE? A Jopav faz todo esse procedimento para você. Mude para a NFCE. Fale com um dos nossos consultores e não deixe para a última hora. Venha para a Jopav, automação comercial. 3642-1515. Apoio Pegasus. Espaço Guinza. Oferecimento AS Contadores. Alberto Carneiro, palestrante e coach. Certe Mais. Certificados digitais. BSSP, Centro Educacional. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. Geladinho Gourmet. Supermercado Boa Esperança. Tributari, Inteligência Tributária, Financeira e Gestão Fiscal. Apoios institucionais. Acadersic, CRC-RN. Apcerne,
Sescom RN e Sindicont RN. Cobertura especial do programa Contábil RN da Band Natal, no auditório da CDL, levando informações pontuais para todos os empresários. Bate-papo com os empresários, um evento promovido pela CDL Natal. Estamos aqui com o Marco Antônio Gadelha, empresário do Armazém Pará. Queria agradecer enormemente pela sua participação, tanto na palestra, um brilhante evento promovido pela CDL. Quais são as informações pertinentes aos empresários norte-riograndenses? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a audiência da Band e a CDL de Natal por promover esse encontro. Como o próprio nome diz, é um bate-papo com empresários, é um encontro descontraído, informal, mas nós estamos aqui para aprender um pouco, para escutar, receber informações, escutar os colegas, debater com o público e poder trazer essa vida da iniciativa privada que é muito dinâmica e que exige de nós essa persistência em querer continuar acreditando no Brasil. Estamos aqui com Augusto Vaz, presidente da CDL Natal. Queria parabenizar pelo grandioso encontro que mobiliza toda a classe contábil e todos os empresários buscando informações. O que o público pode acompanhar na data de hoje? Na realidade, a terceira edição desse encontro, a gente chama Bate-Papo com Empresários, é um bate-papo informal, onde a gente vai discutir assuntos aqui tributários, contábeis, assuntos de mercado, e aí a gente vai ter 3 grandes empresários falando sobre esse tema. E a plateia pode participar, ou seja, fazer suas perguntas na hora, ter alguma dúvida, alguma sugestão, ou seja, interagir literalmente com esse bate-papo. Então, é um momento interessante para vir aqui conversar com o setor empresarial, discutir assuntos empresariais, que é tão importante para a nossa cidade. Tem muitos assuntos que são tratados, inclusive, no bate-papo, que vocês vão acompanhar aí, como tipo, o que a reforma trabalhista influenciou nas nossas empresas, O que o setor público hoje ajuda ou prejudica? Como é que está a questão fiscal? Você pode empreender no Rio Grande do Norte ou é melhor empreender fora daqui? Quais são as dificuldades que nós temos? Então, são coisas do dia a dia que toda empresa precisa estar atenta a isso aí. Então, a gente coloca essa pouca experiência que nós temos aí e debatemos, Quem participa, inclusive, tem o direito de fazer as perguntas e a gente vai responder e, assim, trocar informações entre os empresários que estão sendo os debatedores e a população, os empresários que vêm assistir o evento. A gente está aqui para tentar contribuir um pouco, fica lisonjeado de estar no meio de gigantes aqui do empresariado local e tentar aprender um pouco. A gente sempre tem que aprender e é isso que a gente quer aprender para melhorar sempre. O Grupo Brunhara está chegando em Natal, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de trazer soluções inovadoras, soluções empresariais, jurídicas, fiscais, ambientais, onde a gente tem aí uma entrada a nível corporativo muito forte. Nossas soluções elas repercutem não só a área fiscal, como também a área de investimentos. Nós trazemos aí inúmeras inconsistências às empresas, demonstramos o quanto elas estão errando aí nos últimos 5 anos. Nós trabalhamos de forma muito assertiva com o compliance fiscal, que é a revisão dos procedimentos fiscais dentro dos limites legais, dentro dos parâmetros legais estipulados pela legislação. E a gente traz fluxo de caixa para as empresas. Então, a Tributária e o Grupo Brunhara chega em Natal de forma inovadora para trazer soluções assertivas, eficazes, onde vai beneficiar os contribuintes, os empresários, com fluxo de caixa em erro em cima de sistema, de dados. E, de certa forma, a gente completa e chega em caráter complementar com a contabilidade. O cuidado que o programa Contábil RN tem é passar conteúdo que vem abranger ao máximo conhecimento para diversos públicos. A OAB tem exatamente esse mesmo cuidado. Eventos dessa natureza, para que público se aplica? Essa semana nós tivemos uma palestra muito boa junto ao CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. O presidente nos recebeu muito bem, inclusive, e o público é irrestrito. Qualquer pessoa pode vir participar, estudantes de todas as áreas, não só estudantes de direito, administradores, professores, especialistas. Todo o público, como eu ouvi falar, como eu voltei a falar, está aberto. Uma vez que a OAB é uma instituição que trabalha lado a lado com a sociedade. Então, nós não podemos fazer restrição quanto ao público, uma vez que esse tema que nós trabalhamos, o compliance, ele envolve todas as áreas, não só o direito.
Agradecemos a sua audiência. Até o próximo domingo. Programa Contábil RN na tela, na Band.